Eu tô atrasada, eu sei, mas antes tarde do que nunca. Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre os melhores e os piores livros que eu li até agora. Normalmente eu faço a tag dos 50%. Só que eu fui dar uma olhadinha nas perguntas da tag e algumas perguntas assim me soaram um tanto bobas. E são perguntas que eu normalmente tinha dificuldade para responder, mas eu insistia em responder porque sempre foi uma tag que eu gostei muito de responder. Então eu decidi fazer diferente, eu resolvi trazer para vocês um vídeo onde eu falo de todas as leituras que eu fiz até agora, que não foram muitas, foram apenas 22 livros que eu li até agora, mas que foram boas leituras. Esse ano eu não dei menos de 3 estrelas para nenhum livro ainda. Não vou fazer nenhum tipo de ranking aqui do melhor para o pior. Eu vou falar os livros que eu dei 3 estrelas, os livros que eu dei 4 estrelas e os livros que eu dei 5 estrelas e vou falar quais foram os meus favoritos, tá? Basicamente isso. Mas antes da gente começar a falar dos livros, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Gente, comentem, tá? Vocês não estão comentando nos vídeos, vocês não estão deixando a opinião de vocês sobre os livros que eu falo aqui. Eu sempre peço pra vocês falarem se vocês já leram o livro ou não, comentarem se vocês acharem interessante, vocês não comentam. Tem bastante gente visualizando os vídeos que não estão deixando comentário. O comentário é muito importante. É através dessa movimentação que vocês fazem, através do like e do comentário, que o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e ele pode indicar esse vídeo, então, para pessoas que ainda não são inscritas no canal, que é através disso que a gente consegue crescer. Então, por favor, se você gosta do meu trabalho, gosta do meu conteúdo, deixa o like e comenta nos vídeos, nem que seja um oi, tudo bem, gostei do vídeo, oi, tudo bem, achei uma bosta. Mas comenta alguma coisa, participa, engaja, me ajuda com essa parte do engajamento que é muito importante. Outra coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar algumas informações muito importantes pra mim, tá? Como o link da minha newsletter, para vocês seguirem, acompanharem a newsletter que eu faço envio 2 vezes no mês. O link do nosso grupinho do Telegram, que é um grupo de aviso, ele não tem interação, é realmente só para eu notificar vocês quando tem vídeo novo, quando tem alguma promoção, ou quando tem alguma coisa que eu acho que vale a pena informar por lá, tá? Normalmente é por lá que eu informo. Vocês vão encontrar também o link geral da Amazon, que é o link que eu peço para que vocês comprem coisas na Amazon. Quando vocês forem comprar através desse link, porque me ajuda bastante. Eu ganho uma comissão, a Amazon me paga uma comissão de tudo que é comprado através desse link. E você não paga nada mais do que você já vai pagar pelo aquilo que você vai comprar. E vocês também encontram o link de compra dos meus livros. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, contato também, enfim. Link das outras redes sociais. Dá uma olhadinha, me segue por lá, me acompanha meu trabalho. Os livros que eu dei 3 estrelas foram, começando pelo mais recente, tá? Eu vou do mais recente até o que eu li no início do ano. Vermelho, Branco, Sangue Azul, da Casey McKinstall. Confesso que a leitura não foi muito legal, assim, pra mim. Teve partes do livro que eu gostei muito, teve partes do livro que eu simplesmente detestei, que eu não aguentava mais ler. Eu já li outro livro da autora, que foi A Última Parada, que foi meu primeiro contato com a escrita dela. Eu confesso pra vocês que eu gosto bem mais da Última Parada do que eu gostei de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Mas os 2 livros têm coisas bem características, que são características mesmo, né, da escrita dela. São basicamente o seguinte: enquanto ela tá desenvolvendo o romance, o casal, o crush, o interesse, enquanto esses personagens eles estão interagindo de alguma forma, ou nem interagindo, mas estão ali no mesmo ambiente, em que um tá prestando atenção no outro, em que o foco é o outro, é uma delícia ler. É muito gostoso. A gente sente o amor, a gente sente o tesão, a gente sente tudo que o personagem sente. Eu acho que nessa parte do romance ela consegue desenvolver muito bem. Quando os personagens não estão juntos e aí ela vai contar sobre a rotina, a vida do personagem, como aconteceu em Vermelho, Branco e Sangue Azul, que o Alex, ele é filho da presidenta, né, dos Estados Unidos, e ele é muito envolvido com política, e aí ela fala muito sobre política. Eu achei um porre, eu achei chato pra cacete. Não me interessei, não achei bem desenvolvido, não achei aprofundado o suficiente pra me fazer
ter vontade de ler aqueles momentos. Acredito eu que para um americano, um estadunidense, quer dizer, deve ser bem legal ler aquilo porque tá falando sobre a política deles, mas eu achei bem qualquer coisa, na verdade. Não gostei, não me interessei, achei um porre de chato ler. E isso aconteceu também em A Última Parada. Enquanto a protagonista, ela tava no apartamento ali com os amigos dela, aí eu lembro que teve uma cena em que ela foi no cinema ou num bar com os amigos. Eu achei insuportável ler, era muito chato. Só fluía no momento em que as duas estavam juntas ali dentro do trem. É isso. Mulherzinhas é outro livro que eu li agora no mês de maio. Esse eu dei 3 estrelas porque não é um livro que eu gosto de ler, tá? Não é um gênero, não é uma temática, não é definitivamente uma leitura que seja, assim, agradável pra mim. Foi um livro agradável de ler, foi um livro que me emocionou, eu chorei em algumas partes, me emocionei sim em algumas partes. A história das irmãs não é de todo ruim, tem as suas partes gostosas de ler, é um livro agradável, é um livro feliz, é um livro que deixa a gente com um quentinho no coração, mas não é um livro que eu gosto de ler, simples assim. As Artes Mágicas do Ignoto. Essa é uma antologia que eu li também agora no mês de maio, publicada pela editora Dame Blanche e pela editora Corvus. É uma antologia de contos de literatura fantástica, de autores brasileiros. Eu gostei muito de alguns contos, outros nem tanto assim. E eu confesso que teve alguns contos que eu não curti nem um pouco. É uma questão de gosto mesmo, é uma questão de identificação, é uma questão de que algumas histórias vão pegar mais a gente enquanto outras não, né? É normal numa antologia isso acontecer. E tá tudo bem, então eu dei 3 estrelas. E o último que eu dei 3 estrelas foi A Longa Marcha, do Stephen King. Esse eu li mais no início do ano, eu acho que foi o terceiro livro que eu li no mês de janeiro, então eu confesso que eu não tenho muita lembrança já a respeito do livro. Eu acho que eu dei 3 estrelas pela falta de aprofundamento no universo o qual o King resolveu criar essa história. Aqui a gente aparentemente, pelo que a gente entende, a gente tem um mundo distópico onde é permitido que adolescentes caminhem até a morte. E os militares ficam ali, quem desistir é morto, se você tropeçar, você é morto, você simplesmente não pode abandonar até que você saia vitorioso ou que você morra. E assim, é uma história legal de ler, né? Você quer saber como é que as coisas vão acabar, você quer saber como que os personagens vão terminar e tal, mas é só isso, é só a estrada, os personagens, os meninos sendo adolescentes, falando palavrão, falando de partes íntimas, zoando um com a cara do outro, fazendo piadas homofóbicas, racistas, machistas e preconceituosas de todo quanto é forma possível, falando de nojeira do corpo, porque eles ficam dias e dias sem tomar banho. E eu acho que foi isso que eu dei 3 estrelas. Confesso que eu não tenho muita recordação, assim, a respeito do motivo que eu dei 3 estrelas, um motivo específico, mas é basicamente isso. Agora vamos para os livros que eu dei 4 estrelas. O primeiro foi Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi. Esse é um thriller que se passa no estado de Santa Catarina. É um livro que veio pela Tag Inéditos também no mês de maio, e foi um livro que eu gostei bastante da leitura. Ainda não tinha tido contato com a escrita do Pablo, do autor, mas eu curti bastante. Eu fiz um vlog de leitura pra ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E o nosso protagonista, o Hugo, ele vai investigar um assassinato extremamente brutal, onde o cara foi morto e foi arrancado o coração do cara, a esposa tá desaparecida, o assassino matou não só o rapaz, mas matou também todos os animais da fazenda, matou uma outra mulher e deixou o corpo ali também jogado na fazenda, enterrado na fazenda. E, assim, é uma loucura, tá? É uma baita correria esse livro, porque o assassino, ele consegue despistar a polícia ela fica bastante perdida, e aí a gente vai acompanhar, então, essa investigação. Outro livro que eu dei 4 estrelas foi Estrela da Manhã, e eu também fiz um vídeo de toda a trilogia do Red Rising, né, trilogia da Fúria Vermelha, do Pearson Brown. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem também. É um vídeo inicialmente sem spoiler, e depois eu vou falar a respeito, eu falo, né, na verdade, a respeito de cada livro, então ele tem um pouquinho de spoiler sim. Estrela da Manhã eu acho que foi uma conclusão da trilogia muito boa.
eu fiquei sabendo que tem outros livros dessa série publicados lá fora, parece que tem mais 2, mas que não são exatamente uma sequência, mas que se passam no mesmo universo, pelo que eu tô sabendo. E eu adoraria ler. Eu gostei muito de Fúria Vermelha, se tornou um livro favorito pra mim. Gostei muito também de Filho Dourado e Estrela da Manhã foi uma boa conclusão. Um pouco enrolado demais, um pouco enrolado demais. Eu acho que o autor, ele quis que a história ficasse mais longa, que a história ficasse mais sofrida, e ele vai enrolando, e ele vai criando trama, e ele vai criando complicação, porque ele não quer definitivamente que as coisas sejam fáceis para os personagens dele. Mas, de uma forma geral, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da construção de mundo do autor e da história. Dei 4 estrelas também para Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, que veio também pela tag Inéditos. Nesse a gente vai acompanhar uma senhorinha que não precisa mais trabalhar, mas que tá trabalhando porque ela precisa ocupar a mente dela. Uma vez que ela ficou viúva recentemente, ela também perdeu o irmão, apesar de não ter muito contato com esse irmão, mas isso mexeu um pouquinho com ela. E há uns anos atrás, há uns 30 anos atrás mais ou menos, ela perdeu um filho com apenas 18 anos. Então ela é uma pessoa muito solitária e ela viu nesse emprego de faxineira noturna em um aquário da cidade uma forma de dar aquela aliviada na mente, de ocupar a cabeça e de fazer algo de útil da sua vida. Em paralelo, nós também vamos acompanhar o Marcellus, que é um polvo gigante do Pacífico que está nesse aquário. E a gente vai acompanhar o ponto de vista dele também, e também o ponto de vista de um outro personagem. E no momento, obviamente, a vida desses 3 personagens vão se entrelaçar, vão se cruzar. E eles vão se conhecer e a gente vai acompanhar como é que isso vai acontecer. As Crônicas da Unifenda é outra antologia de contos nacionais, de contos brasileiros. Esse foi publicado pela Plutão. E ele tem uma pegada mais para ficção científica, que eu li e eu dei 4 estrelas porque eu gostei bastante, principalmente de alguns contos ali que me pegaram e que eu me diverti muito lendo. A ideia das Crônicas da Unifenda é que existe uma fenda na ilha de Marajó, que fica no Maranhão, não lembro muito bem, posso estar falando besteira agora, tá? Não sou muito boa de geografia, confesso. Essa fenda, a partir do momento que ela se abriu, ela acabou dando poderes para algumas pessoas que viviam ali. E aí foi criada, então, essa faculdade para que essas pessoas treinem os seus poderes. Só que a fenda tá fechando. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar do que tá acontecendo na universidade, do que tá acontecendo com os professores, com os alunos, o que tá acontecendo com os poderes deles a partir disso. Uma Conjuração de Luz e Darkin Down. 2 finalizações de trilogia que eu consegui terminar esse ano. Eu também já fiz vídeo pra eles aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, onde eu falo mais dos livros sem spoiler, então podem ficar tranquilos. Que eu dei 4 estrelas também. Uma Conjuração de Luz, pra mim, tava indo muito bem, mas eu não gostei muito do final. Achei que a forma como ele acabou não acabou muito bem. E eu acabei me apegando muito a um outro personagem desse universo, que, assim, eu queria muito que tivesse um livro especificamente dele, porque ele é simplesmente o melhor personagem dessa história e que não foi tão bem aproveitado nos primeiros livros, tá? Digo isso pra vocês. E Darkin Down também tem uma conclusão que me deixou, assim, um leve gostinho amargo, porque eu acho que o autor quis fazer ali um fanservice, que eu não gostei. Não curti muito de algumas decisões que ele tomou com relação a alguns personagens aqui do livro. Eu tava gostando muito do desenvolvimento até chegar ali numa parte em que acontecem umas coisas, aparecem uns personagens e eu falei, não gostei. Uma Centelha na Escuridão também é um thriller que foi enviado pela Tag Inéditos, que eu li esse ano e que eu gostei bastante, curti bastante a leitura. Confesso pra vocês que tenho poucas recordações do livro, tá? Não é um livro memorável. Não é um livro que você vai guardar na memória e vai falar assim, nossa, que livro maravilhoso, quero reler. Não, eu lembro muito pouco da leitura, mas eu dei 4 estrelas quando eu li, então eu devo ter gostado, né, razoavelmente o suficiente para dar 4 estrelas para ele. Eu lembro que a gente acompanha a filha de um serial killer que acabou dedurando o pai, ela acabou denunciando o pai, ela descobriu que o pai era o assassino, das meninas ainda quando ela era criança, e ela acabou denunciando o pai com o apoio da mãe pra polícia. E o pai foi preso, ele tá numa prisão perpétua e ela nunca mais foi visitar esse pai.
A mãe acabou falecendo algum tempo depois também. E ela e o irmão tiveram que se virar meio que sozinhos. Ela acabou se tornando psicóloga ou psiquiatra, não lembro muito bem agora. E alguns bons anos depois, tipo 20 anos depois, os crimes começam a acontecer exatamente da mesma forma em que o pai matava. Então eles não sabem se prenderam o cara errado ou se tem uma cópia, né? Um serial killer que tá copiando ali, esqueci como é que chama agora, tem um negócio certo pra esse nome aí, mas tem um cara copiando a forma de matar do pai dela. Então, basicamente é isso a história. Outro livro enviado pela Tag foi Quando Acreditávamos em Sereias, que eu também dei 4 estrelas. Esse é um drama familiar que vai acompanhar duas irmãs que estão separadas há bastante tempo. A irmã mais nova, ela acredita que a mais velha tá morta, mas a mais velha tá vivendo em outra cidade, acabou criando uma família, acabou dando a volta por cima, ela era usuária de drogas, ela tava acabando com a vida dela e ela acabou descobrindo uma oportunidade, uma forma de matar quem ela era no passado e tentar se recuperar e tentar seguir com a vida, porque senão ela simplesmente não ia aguentar mais. E que foi isso, ela acabou fingindo a própria morte e fugindo para outro país, para outro lugar, para tentar a vida de uma outra forma. Só que, quando acontece um acidente, um atentado em uma boate e que passa na televisão, a irmã mais nova acaba vendo a irmã mais velha na televisão e vai então até aquela cidade para descobrir o que está acontecendo. Se é uma sósia ou se realmente é a irmã dela que ela acreditava que estava morta. É um livro que eu gostei bastante de ler, tá? Eu não vi a hora de que as irmãs se encontrassem, que elas colocassem os pingos nos is. Eu gostei bastante dessa interação entre elas, gostei bastante do drama, da forma como a autora trabalhou o luto, trabalhou a questão de drogas e trabalhou o drama dessas duas irmãs. Mas tem alguns pontos bem enrolados no meio da trama, tem um romance ali que não me convenceu, que sinceramente eu acho que nem precisaria existir. Mas enfim. Olhos de Pixel foi outro livro que eu li também esse ano, que dei 4 estrelas. Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti de Entretenimento do ano passado. E ele é publicado pela editora Plutão. É um livro que eu gostei muito de algumas partes dele, assim, algumas coisas que o autor criou para o mundo, sabe? A criatividade que ele teve para criar o mundo, em que o ser humano ele se fundiu à tecnologia. Então, a gente tem celulares dentro da nossa cabeça, a gente consegue, pelos nossos olhos, ver propagandas, ver filmes, séries e diversas coisas e ligar para as outras pessoas. Inclusive, ele colocou que as pessoas conseguem baixar mods dentro das próprias cabeças e modificar geneticamente o seu corpo para ficar mais forte, mais rápido e tudo mais. Então, se você entende o que é mod, que é basicamente um pacote de modificação para dentro de um jogo, né, onde você modifica aquele mundo, aquele universo ou o seu personagem, isso eu vejo muito dentro de Minecraft, tá, gente? Meu filho joga Minecraft, eu já baixei diversos mods pra ele jogar, que são bem divertidos, é bem legal, então eu adorei essa parte, adorei essa criação de mundo. É um livro que tem muito protagonismo LGBTQIA+, tem muita representatividade também, tem muita crítica social à religião, tem muita crítica ao preconceito, à hipocrisia, tem muita crítica, é muito bem construído esse universo. Algumas coisas do livro me ficaram confusas, por isso que eu dei só 4 estrelas. Eu acho que é um livro que tem que ser lido com um pouco mais de calma, com um pouco mais de atenção, não com tanta pressa e também num momento em que você pode se dedicar àquela leitura. Teve algumas coisas que eu não entendi muito bem, que ficaram confusas, algumas cenas que eu não consegui visualizar muito bem. E aí, por isso que, pra mim, ele acabou ficando um livro 4 estrelas. O Timbre, do Neil Schultzman, foi outro final de trilogia que eu li esse ano também. E que deixou, novamente, um gostinho amargo na minha boca, assim. Tava muito bom, tava sendo uma conclusão muito legal. Até que a protagonista decide jogar tudo pro alto por uma coisa que, sinceramente, não tinha me convencido nem um pouco até aquele momento. No primeiro livro, eu tava torcendo pra que acontecesse, mas quando aconteceu no terceiro livro, eu falei, putz, que bosta. Não gostei. Eu acho que a forma como o autor tava construindo a personagem Anastácia, a ceifadora Anastácia, acabou não dando certo, não casando com as decisões finais que ela tomou no último livro, tá? Eu não gostei.
Então foi por isso que eu dei 4 estrelas. Hoje, pensando bem, acho que eu deveria ter dado 3, mas enfim. E por fim, o último livro 4 estrelas que eu dei foi Antes que o Café Esfrie. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido. É uma ficção científica, né, que vai contar a respeito de um café, que tem uma cadeira que quando você senta nela e você toma o cafezinho naquela xícara específica, feita naquele bule específico, você consegue viajar para o passado ou para o futuro. Mas você não pode sair de dentro da cafeteria e é dito também que não importa o que você faça naquele passado, nada se modificará no presente e que você vive. E que também você não pode deixar o café esfriar ou você vai ficar preso ali naquele limbo temporal. Tem inclusive uma fantasma que ficou presa nesse limbo temporal. Dei 4 estrelas por quê? Porque o livro não conta a respeito dessa fantasma. Eu queria saber a história dela em mais detalhes. Eu achei que ia ser uma história mais emocionante, uma história chocante, uma história que eu queria muito ter lido, mas que não foi contada. Eu entendo por que não foi contado, de certa forma, porque senão ia quebrar talvez ali a parte do fantasma e tal. Gostei muito das outras histórias que foram contadas, são histórias muito emocionantes que me fizeram chorar bastante. Mas no fim, assim, é um livro que eu gostei, inclusive tem continuação, não sei se lerei, talvez uma hora que o livro estiver bem baratinho, que nem o e-book desse aqui tava. Mas sabe, não, faltou um açúcar nesse café, vamos dizer assim. Vamos então para os livros 5 estrelas. O mais recente que eu li que eu dei 5 estrelas foi 15 Dias, do Victor Martins, que é um romance muito fofo, que eu falei mais no vídeo de leituras do mês, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se ainda couber, tá? Mas é um romance que eu amei ler, é um romance fluido, é um romance divertido, é um romance tocante, é um romance que eu gostei muito, muito de ler, eu gostei muito dos protagonistas, eu me apeguei muito ao Felipe, que é o protagonista aqui, ele é uma pessoa que eu queria que existisse pra eu dar um abraço nele, sabe, pra eu dizer, vem cá, vem aqui, eu te dou um abraço, a tia vai te confortar, sabe, porque ele é um personagem muito, muito fofinho e, assim, simplesmente maravilhoso. Star Sight, que é o segundo livro, não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Mas é o segundo livro da série Skyward, do Brandon Sanderson. Eu também dei 5 estrelas. Eu amei completamente. A nossa protagonista aqui, ela tá um pouco mais madura, ela tá um pouco mais certa do que ela tá fazendo. Ainda assim, ela é impulsiva, porque os livros acontecem com pouca distância entre um e outro. O final do primeiro livro acontece num tempo depois, acho que 6 meses depois, 1 ano depois, é pouco tempo, sabe? A gente já tem o segundo livro acontecendo. E ele vai explorar mais o universo que o Brandon Sanderson criou a respeito desses alienígenas, desses seres humanos que estão presos nesse planeta chamado Detritos, e o que é aquilo tudo, por que eles estão presos, por que eles não conseguem sair, o que é aquele negócio de viajar e enxergar as estrelas. Ele vai aprofundar mais, ele vai dar várias explicações. Eu gostei muito dessa leitura. Eu dei 4 estrelas e meia para O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Por quê? Eu não sei. Mas eu vou considerar 5 estrelas, tá? Porque eu gosto muito do primeiro livro e eu acho que o segundo livro, ele é tão bom quanto. É uma fantasia épica medieval que a gente vai acompanhar o Fritz, que é um garoto órfão, tanto de pai quanto de mãe. E ele é da linhagem real desse universo. Ele é neto do rei dos 6 ducados, só que ele é um bastardo. Ele é filho do príncipe com uma pessoa, uma mulher ali da aldeia, e por isso ele não tem direito à linha de sucessão ao trono. Mas ele é da família real e ele então vai ser treinado como assassino do rei para desempenhar esse papel. E nesse segundo livro, a gente vai conhecer mais a respeito do talento e da manha, que são 2 formas de magia que são apresentadas pra gente no primeiro volume. O talento, ele tá mais ligado à família real, à realeza, enquanto a manha é mais um dom que nasce com determinadas pessoas e é extremamente mal visto por quem conhece a existência dessa magia. É uma magia que liga o ser humano a um animal. E
Acontece que o ser humano ele começa a ficar com características animalescas quando ele se conecta com esse animal. Ele para de falar, ele começa a rosnar e esse tipo de coisa. Então, nesse segundo livro, a gente vai ter um aprofundamento maior a respeito disso. E eu gostei muito do desenvolvimento disso tudo. Eu gostei muito da forma como o Fritz cresceu, da forma como ele desenvolveu e amadureceu. E assim, gente, o final desse livro me deixou com o coração na mão, sabe? Com o coração na mão. Eu preciso da continuação que, graças a Deus, graças a Deus, a Suma já anunciou. E a capa é simplesmente esplêndida. Vou deixar aqui pra vocês porque é maravilhosa. Eu não vejo a hora que eles coloquem em pré-venda pra eu poder comprar. 5 estrelas eu dei, obviamente, então, pro primeiro livro dessa série que eu reli esse ano, porque eu queria ler a continuação, né, O Assassino do Rei. E então eu precisei reler O Aprendiz de Assassino que eu tinha lido, sei lá em 2017, 18, eu não lembro. E acabei não dando continuação, né, na série. E isso basicamente resume a minha vida até esse ano, tá, gente? Esse ano eu prometi que isso ia mudar e tá mudando. Eu tô lendo várias continuações, né? Pelo menos eu tava até uns 2 meses atrás, enquanto eu tava lendo alguma coisa, enquanto eu estava sendo leitora. E, gente, por favor, leiam O Aprendiz de Assassino, tá? Ele vive em promoção na Amazon, o volume 1 vive em promoção na Amazon. Eu mesma consegui comprar por R$19,90. Então, assim, vale muito a pena ler essa trilogia, é simplesmente maravilhosa. E por fim, eu dei 5 estrelas para Loucos por Livros. Ele é um romance hot, tá? Vamos deixar isso bem claro pra vocês. Que vai acompanhar uma editora, ela é uma agente literária que vai precisar trabalhar junto com um editor de uma editora para produzir o livro da sua cliente. Acontece que esses dois, eles tiveram algumas situações que desencontraram eles no passado. Ele recusou um livro de dessa cliente dela, né? Ele recusou, ele disse que não queria publicar, que ele não tinha gostado. E isso acabou causando um certo ranço nela, principalmente por parte dela, ela ficou com um pouquinho de ranço dele. E aí, tipo assim, sabe quando você fica alfinetando a pessoa? Do tipo, já que você não quis minha cliente, você, né, você é errado você, e vai procurando defeitos na outra pessoa pra justificar aquilo. Enfim, até porque também o livro que ele rejeitou acabou se tornando um sucesso e acabou virando filme, inclusive. E eles vão precisar trabalhar juntos nesse novo livro da cliente dela. Eles vão precisar interagir, e assim, gente, a química desses dois... A química desses dois é simplesmente maravilhosa. Amo de paixão a química desses dois. Eu gostei muito da escrita dela, eu gostei muito da forma como ela desenvolve os personagens. Gostei muito, inclusive, do drama familiar que a nossa protagonista passa durante o livro, porque ela tem uma irmã mais nova, que é casada, que tem filhos, que tá passando por uma situação complicada no relacionamento. E essa parte do livro é muito bem trabalhada, sabe? Não é só uma coisa que tá ali jogada pra dizer que a personagem tem um passado, que ela tem uma família. Não, é trabalhado, é aprofundado, tá ali, faz parte, sabe? Tem tanta importância quanto o romance, então eu gostei muito por conta disso. Então é isso, acho que eu falei de... Opa! Olha só, gente, tava pulando um livro aqui. Ia falar, falei de todos os livros, mas não. Eu esqueci de falar de A Guerra da Papoula, que eu também dei 5 estrelas. Eu acho que agora sim eu falei de todos os livros. Isso, agora sim. A Guerra da Papoula, então, é o último livro mesmo que eu dei 5 estrelas. Que eu gostei muito da história, gostei muito dos personagens, gostei muito da criação de universo. Eu esperava outra coisa, confesso. Quando eu peguei o título A Guerra da Papoula, que dizia que os personagens usavam a papoula para ter poderes diferenciados, eu esperava uma outra coisa. Esperava uma fantasia muito mais fantasiosa do que a gente realmente tem aqui, tá? Mas eu gostei do que eu recebi. É um livro pesado, sim, tá? Mas não tão pesado quanto eu achei que fosse, quanto eu acreditei, porque eu vi muita gente falando: é um livro difícil de ler, é um livro pesado, é um livro com muitos gatilhos, não sei o que lá. Não achei tudo isso, mas ele tem sim gatilhos para abuso sexual, para estupro, principalmente nas últimas páginas ali do livro. Então já fiquem avisados pra vocês. Antes disso, tem bastante bullying, tem bastante violência física, violência psicológica que a personagem sofre, principalmente na parte da escola, por parte de outros personagens, né? Porque a nossa protagonista, ela vai estudar numa escola militar. Tem bastante violência, como eu falei, é uma guerra. E a guerra não é bonita, a guerra é feia, tem muita violência, tem muito sangue, muitas tripas e tudo mais. Então,
É um livro bastante violento nesse contexto de guerra, mas eu esperava que fosse muito mais pesado em outros sentidos, como a protagonista é uma mulher, é uma história antiga, tem guerra, eu achei que ia ser muito mais pesado pro lado sexual pra ela. Não foi, graças a Deus, isso foi um alívio. E ele é uma duologia, né, gente? A República do Dragão já está entre a gente, já tá publicado, e aí só falta eu comprar pra eu ler, né? Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo quais desses livros que eu li você também leu, ainda que não seja esse ano, e se você gostou, comenta, gente, comenta, por favor, comenta, não deixem de comentar, tá? Quando eu peço pra vocês comentarem é porque realmente eu quero saber. Então deixa aqui, conversa comigo aqui nos comentários, interage nesse vídeo, que isso é muito importante pra mim. Não esqueça de deixar o like e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!